Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória de Deus, né? E desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né, de mais um dia, mais um culto, uma oportunidade de glorificar o nome do nosso Senhor, né, de estarmos como igreja, como corpo de Cristo, reunidos com o único intuito de crescer no conhecimento, na graça, né, e cultuá-lo alegremente, entregando verdadeiramente, como diz a palavra, os nossos corpos com um sacrifício perfeito e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? E desde já eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos, né? Hoje é um culto mais do que especial, porque hoje é o nosso culto de ceia, né? O culto onde nós celebramos aquela ordenança ao qual Cristo nos deixou, de celebrar a sua morte até que ele venha, de celebrar o seu propósito, a sua ressurreição, tudo que nos representa a vida, morte, ressurreição e todo o reino de Deus implantado através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos e toda a igreja posterior. E hoje nós estamos aqui para celebrar de maneira viva, de maneira eficaz e de maneira obediente, subserviente a essa ordenança ao qual Deus nos orienta. E também hoje é um domingo especial, hoje é o domingo, né, no calendário comum do Dia das Mães, né? E eu quero desejar aqui de maneira pública um feliz Dia das Mães a todas as irmãs, né, que tiveram essa dádiva, né, de ser mãe. Que Deus abençoe a vida de cada um, né? Isso é o papel, se não é o mais importante, é um dos mais importantes, né, da humanidade, ao qual vocês têm uma responsabilidade ímpar e nós nunca teremos a dimensão disso, nós homens, mas nós sabemos homenagear e respeitar, né, tudo isso que vocês representam em nossas vidas. Então, desde já eu quero agradecer a vida de cada um de vocês e desejar feliz Dia das Mães a todas as irmãs também que irão nos assistir posteriormente, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Sem demora, gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos instrua através da sua palavra nessa noite, que nos instrua através da pregação do Evangelho, né? E que nós viemos buscar aqui é isso mesmo, é sermos alimentados com a palavra através do Espírito Santo de Deus, ao qual é a única coisa que nos mantém firmes de pé, né? Fundamentado na rocha, que é a verdade do nosso Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer e glorificar o teu nome mais uma vez pela oportunidade, Pai. Oportunidade ímpar essa de estarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, glorificando a Ti, louvando o Teu nome, bendizendo a Ti verdadeiramente. Que nós possamos estar aqui, Pai, não somente como ouvintes, mas como praticantes da Tua palavra. Que tudo que nós viemos falar, louvar, aprender e ouvir aqui nesta noite venha ser para a glória do Teu nome. Que tudo venha ser instruído pelo Teu Espírito Santo. Que não venha ser achismo, que não venha ser aquilo que o meu coração ou que a minha mente queira falar, ou que os pastores queiram dizer, mas que venha ser o Teu Espírito Santo, através da Tua santa e inerrante palavra, que venha entronizar em nossos corações, para que nós possamos ser fortificados, sermos solidificados na Tua rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, sermos firmados na Tua palavra, que é o único meio pelo qual de nós ouvirmos a Tua voz, que nós possamos, Pai, a cada dia mais buscar a Ti e ansiar a estar contigo cada vez mais e mais. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Grupo de louvor com oportunidade. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém?
E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos se dobrarão e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui incumbidos de trazer uma breve reflexão a respeito do tema desta noite que o pastor Júnior irá trazer, né? Nós sabemos que o pastor Júnior vem discorrendo as suas pregações, as suas exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e sabemos que ele está aí no capítulo 11, né, dando seguimento, e hoje ele trouxe como tema a mudança das ordens das coisas, e esse é um texto muito interessante para nós aprendermos a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É um texto bem profundo, o pastor Júnior tem trago aí para a gente, e é um diálogo que o apóstolo Paulo tem trago a respeito de Israel e dos gentios, né, mostrando ali a obra da salvação nos dois povos, né, e para mim não me aprofundar muito e atrapalhar até a pregação do nosso pastor, eu trouxe algo bem rápido, né, mas que está aí também linkado, porque vai falar muito próximo a isso, que não tem como fugir muito disso,
mas que está lá no Evangelho do apóstolo João, lá no capítulo 15, se os irmãos puderem abrir rapidamente. Evangelho do apóstolo João, no capítulo 15, vai falar aquela famosa parábola, né? Onde Cristo vai falar sobre a videira. Os irmãos bem conhecem. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 1 até o verso 7. Vamos aí até o verso 8 hoje. Mas eu vou tentar falar bem rapidamente para não transpor o tempo da pregação, irmãos. Como introdução rápida, que os irmãos sabem que nós temos essa responsabilidade de trazer volta e meia expositivamente, né? Então, o Evangelho do apóstolo João, ele não faz parte daquela narrativa dos evangelhos sinóticos, que nós sabemos que são narrados para um foco com perspectivas diferentes, correto? O apóstolo João, ele traz um evangelho mais focado em apresentar Jesus Cristo como Deus, né? Apresentando a deidade de Cristo. Até porque nós sabemos que na época que o apóstolo João escreve esse evangelho, como escreve também as suas 3 epístolas, e como escreve também posteriormente o livro escatológico de Apocalipse, ele escreve em um contexto ao qual a igreja está sendo atacada por algumas heresias, que o pastor Marco Anel já tem trago aqui nas suas aplicações, nas suas exposições, né? Principalmente o gnosticismo. E essa afirmação de Cristo como Deus, se você vai ver em todas as escritas do apóstolo João, e não é diferente no seu evangelho. Então, no evangelho do apóstolo João, ele vai apresentar desde o seu capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Até o fim da sua carta, do seu evangelho aqui, de Jesus Cristo, conforme o seu relato, ele vai apresentar Cristo como Deus. E aqui é uma das narrativas onde Cristo se apresenta como o próprio eu sou, né? Inclusive, essa é o último eu sou do texto do Evangelho de João. Esse capítulo 15 ele está contido em um contexto onde é o centro do discurso e a despedida de Jesus Cristo dos apóstolos, né? Ele está aqui narrando a sua despedida e indo para a sua reta final da sua vida, aonde ele está fazendo essa apresentação. Capítulo anterior, famoso capítulo onde ele vai falar que ele é o caminho, ele é a verdade, né? Nós sabemos disso. E aqui é o capítulo onde ele vai falar o último eu sou, narrando que Cristo é o próprio Deus, né? E ele diz assim, ele inicia-se assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora, vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens o recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos e assim sereis meus discípulos. Amém, irmãos? Por que Jesus está falando isso aqui, né? É justamente onde o pastor Júnior vai entrar hoje. O motivo pelo qual Jesus está falando isso aqui. Primeiro ponto que nós temos que ter em mente: Jesus Cristo está usando de uma parábola, de uma forma de linguagem, mas algo que já era usado comumente naquela época. Primeiro, sobre lavoura. Segundo,
utilizando termos ao qual já foram utilizados anteriormente para apresentar o povo de Israel. Então, lá no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, no livro do profeta Ezequiel, Israel já tinha sido apresentada como uma videira. Porém, a forma que Isaías apresentou Israel, Ezequiel apresentou Israel, foi de uma videira que não frutificava, pelo contrário, era uma videira infrutífera, uma videira não fidedigna no seu propósito. Quando Cristo utiliza este papel, ele vai trazer uma nova perspectiva, trazendo para si o total poderio, a total soberania da salvação. Como assim, pastor? Porque anteriormente Israel se via como a única nação pela qual existia salvação, correto? Eles eram um povo separado. Fora de Israel não existia o conhecimento de Deus, tinha que ser judeu, tinha que crer no judaísmo, do Deus de Israel. Porém, Cristo vem interpretando a lei, mostrando que tudo isso apontava para ele, não para uma seletividade de nacionalidade, mas era para uma metodologia de vida, para uma transformação. E isso Israel já tinha que ter percebido, porque muitas pessoas que não eram de Israel foram introduzidas no meio do povo pela fé. Nós sabemos disso durante toda a história. A própria Raabe, que não era israelita, Ruth, que não era israelita, ou várias outras pessoas que não eram, que não faziam parte, perdão, a sogra, né? Que não faziam parte, que foram introduzidas. Então nós sabemos que não é pela nacionalidade, mas sim pela fé, pela crença na verdade. E Cristo vem desmistificando toda essa narrativa de um povo achar-se separado porque era somente de Israel, porque achava que era filho de Abraão. E nós sabemos que dentro deste evangelho, ele teve uma discussão lá no capítulo 8, dizendo que o povo que se dizia filho de Abraão não era, porque se fosse reconheceria as obras de Cristo. E ele ainda chega a dizer que eles eram filhos do diabo, porque ele sim era o pai da mentira. E tudo que os israelitas que se diziam fiéis naquela época viviam era uma mentira, porque era mais farisaísmo, porque era mais postura exterior do que uma vida fidedigna. E aí ele começa esse texto dizendo, olha, eu sou a videira. Aquela profecia de Israel, aquela profecia de Isaías mostrando para vocês que vocês eram a videira que não dava frutos, era para apontar porque viria uma videira que é perfeita. Eu sou a videira, meu pai, Deus é o lavrador. E aí vai acontecer um seguinte problema. Nesta videira nascem ramos, correto? Todo ramo que não é frutífero, o que meu pai faz? Corta e lança fora. É justamente, irmãos, o que Jesus Cristo vem trazer, que o pastor Júnior vai trazer daqui a pouco. É o cumprimento de uma profecia que vem de Isaías até Israel, aonde um povo se achava merecedor pela nacionalidade, não sendo frutífero, foi cumprida uma profecia neles, aonde foram enxertados outros ramos que não faziam parte dessa videira, principalmente. Então nós não vamos nos ater ao texto completo que nós já conhecemos. Eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Todo aquele que tiver em mim e eu nele, esse vai dar muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Tudo isso é o cumprimento de uma profecia mostrando o quê? Que Jesus Cristo se apresenta como uma videira verdadeiramente frutífera. Mostrando que se ninguém tiver em Cristo, não existe frutos. Só existe uma maneira pela qual de se frutificar, que é o quê? Estar em Cristo. Cristo se apresenta agora como o novo povo, o novo Israel. Ele é o novo Israel. Como assim, pastor? Todo aquele que crê em Cristo é o povo de Deus. Todo aquele que vive no nome de Jesus Cristo, esse é o povo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo e vive os preceitos de Cristo, este agora é o povo de Deus. Não é o Israel nacional. Não é o Israel teocrático, aquele que foi separado para a vinda de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que não são todos que não creram, Israel. Nós sabemos que existiu um remanescente que creu.
Mas esses creram, na verdade, não na nacionalidade ou na meritocracia de ser judeu. Não é este. É na fé. É pela fé. E é o que o pastor Júnior trará hoje. Sobre a fé. Ser cristão, ser novo Israel, ser videira verdadeira, está pautado na fé. Fé em quem? Em Cristo. É o que ele diz aqui. Por quê? Porque ele é a única e perfeita videira. Ele diz, eu sou. E quando ele começa falando eu sou, já é o título para Deus. Eu sou. Isso aqui é um título mostrando que ele é o próprio Deus. E aí ele vai dizer videira verdadeira, mostrando que ele é a única e perfeita árvore verdadeira. Ele é o único meio pelo qual de se gerar frutos dignos. Boas obras. Então, como assim, pastor? Vamos nos ater aqui ao contexto que estamos apresentando e à aplicação, para nós não nos aprofundarmos muito e entrar na pregação do pastor e não ser muito abrangente no texto. O que essa parábola da videira verdadeira, além de apresentar Cristo como Deus, além de apresentar que sem Cristo nada nós podemos fazer, tem a nos dizer sobre isso? Vem mostrar que, primeiro, Israel não é Israel por meritocracia. Povo de Deus não é povo de Deus porque merece. Esse aqui é um texto exclusivamente, extremamente monergista, irmãos. E nós já aprendemos essa palavra aqui. Monergista significa dizer que é a ação de mono. Egismo, que é energia. Mono, ação única. Então é única ação de energia. Como assim, pastor? É única ação para a salvação. Só existe uma ação do contexto geral da salvação, que vem de quem? Do próprio Deus. É um texto monoergista. É o próprio Deus que age na completude da salvação. Ele é a videira verdadeira. Como assim, pastor? O que tem a ver a salvação, videira verdadeira? Simples. Jesus Cristo está colocando-se como pilar. Tudo aquilo que não tiver em Cristo não consegue fazer nada. Não é possível ser salvo, não é possível crer, não é possível fazer boas obras, não é possível se arrepender, não é possível ter fé, não é possível permanecer, responsabilidade, perseverança. Tem que estar em Cristo. Porque ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Logo ele é a videira verdadeira, logo ele é a raiz, logo ele é o tronco ao qual nós temos que estar enxertados. E qual é a forma de estar enxertado em Cristo? Fé. Acreditar, se arrepender e viver uma nova vida. É pela fé. O pastor Júnior vai trazer isso em Romanos 11. Ele vai trazer justamente neste contexto, mostrando primeiramente para Israel que não é pela meritocracia, não é porque Israel era um povo separado, não é porque Israel era um povo escolhido antes do próprio Cristo, que eles eram videira, eles eram ramos perfeitos, não. E não é porque os gentios foram escolhidos também posterior, pela graça, que eles também eram perfeitos, não. Tudo isso está linkado em crer, em crer em Cristo. E nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem por obras para que ninguém se glorie. Então, logo, eu e você estamos enxertados na videira, isso não vem por mérito, vem por graça, perfeito? E se vem por graça, nós temos que glorificar aqueles que nos foi gracioso. E se nós estamos na videira verdadeira, logo nós temos que frutificar. Então aqui tem algumas aplicações. Por exemplo, ele está dizendo que se você não estar nele, o lavrador chega, tira e lança no fogo. Então o que ele está falando aqui? Que existem ramos que estão aparentemente na videira, mas que são infrutíferos. E esses serão cortados e lançados no fogo. O que significa isso, pastor? Perca da salvação? Não. Cristo só está deixando claro, irmãos, que muitas pessoas que aparentam ser ramos, não são. Aparentam ser ramos da videira, são infrutíferos? Não são. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, como Cristo está em nós, frutifica. Como a parábola diz aqui. Todo aquele que está em mim, como eu estou nele, esse dá frutos. E é nisto que Cristo glorifica o Pai. Como? Frutificando.
Então não tem como eu dizer para você e você dizer para mim que é cristão sem dar frutos dignos de arrependimento. Frutos do Espírito Santo. Frutos do cristianismo. Frutos de uma vida cristã fidedigna. Logo, nós analisamos o nosso contexto e vemos, irmãos, uma grande maioria da casta que se diz cristã, posso até dizer do meio evangélico ou do meio cristão no geral, que se dizem cristãos, que se dizem amantes de Cristo, que se dizem fiéis a Cristo, mas não dão frutos. Não frutificam em prol do reino de Deus, da sua justiça, do evangelho, não glorificam a Deus nas suas vidas. Não vivem em prol do arrependimento, em prol da mudança de vida, em prol de uma nova vida, em prol da pregação do evangelho. E quando eu digo em prol, eu falo que eles não vivem transparecendo, vivendo, mostrando, demonstrando Cristo na vida de cada um. E se não demonstram é porque não estão. E se não estão é porque não estão enxertados. E se não estão enxertados é porque não fazem parte da videira. E esse é o ponto aqui. Cristo está deixando claro, irmãos, que existem sim pessoas que estão aparentemente na videira, mas são infrutíferos. E o que acontecerá, irmãos? O que acontecerá? Acontecerá que o Pai virá e lançará estes infrutíferos no fogo. E nós sabemos, irmãos, que o termo fogo aqui, ele é uma alusão, é um texto utilizado para quê? Para julgamento divino, para a justiça de Deus. Ao qual, irmãos, se eu e você se declara cristão, vivem em prol do reino de Deus e da justiça de Deus, nós temos que frutificar. Porque se nós não frutificamos, nós não estamos enxertados. Porque aqui é claro, irmãos. Olha, se alguém, se vós, versículo 7, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que nós glorificamos a Deus? Dando frutos de Cristo. Sendo verdadeiramente cristão. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos e assim serei meus discípulos. E aí Cristo deixa aqui algo implicitamente, na realidade, explicitamente, como eu posso dizer, ele é diretamente proporcional. Se você está ligado em Cristo, você frutifica. Se você frutifica, você glorifica o Pai. E se você glorifica o Pai, você é discípulo de Cristo. E aí, se a gente se a gente voltar o processo inverso, nós podemos dizer a mesma coisa. Se você não frutifica, você não glorifica o Pai. Se você não glorifica o Pai, você não é discípulo de Cristo. Se você não é discípulo de Cristo, você não está enxertado na videira verdadeira. Simples assim. E o que nós podemos fazer com isso, irmãos? Primeiro ponto, examinar. Examinar nossa fé. Se nós estamos nos frutificando. Se nós estamos unidos vitalmente com Cristo. Se nós temos sido um ramo verdadeiro, um ramo seco. Não é? Se nós estamos vivendo de maneira apenas religiosa no tronco, né? O pessoal passa ali, vê a árvore de Cristo, olha eu e você e fala assim, ali está afincado da árvore. Mas será que nós estamos só de aparência? Será que o nome cristão, ele está só na nossa testa e no nosso peito, mas não está no nosso coração? Será que as minhas atitudes com a minha família, com os meus pais, com os meus colegas, no escondido mesmo, no secreto, declara que eu sou cristão verdadeiro? Ou eu estou mentindo? Será que as minhas atitudes, para as pessoas eu digo que sou cristão, eu canto bonito, eu falo bonito, eu prego bonito, eu vivo bonito, mas aí, lá no escondido, eu faço as coisas que não glorificam o nome do Senhor? Tem que se analisar, irmãos, principalmente, irmãos, hoje nós estamos num culto de ceia, e é justamente para nos refletirmos. Refletir a nossa consciência, o nosso pensamento. O que nós temos que fazer, irmãos? Se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante da graça de Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que não há espaço mais. Não temos mais tempo para orgulho espiritual. Para acharmos que o cristianismo é meritocracia, egocentrismo, meio de ganhar. Nós temos que nos humilhar diante da graça de Cristo.
Lembrar, irmãos, que no contexto que o pastor Júnior vai pregar daqui a pouco, gentil não é melhor do que judeu e nem judeu não é melhor do que gentil. O que é bom é Cristo. O que é bom é a graça. E por isso temos que todos nos permanecer sustentados em Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Irmãos, o nada é nada mesmo. O nada é nada mesmo. Ah, pastor, e como é que tem muita gente que fala que não acredita em Jesus e vive rico, e vive fazendo várias coisas, e fazendo caridade, e fazendo ações sociais, e, irmãos, tudo isso se esvairá em nada. Por quê? Porque a intenção do coração, da fé, se não estiver hincada em Cristo, não vale nada. Tudo que parece bom, tudo que parece proveitoso, tudo que parece agradável aos olhos humanos, se não estiver em Cristo, se esvairão em nada. Nada, irmãos. Eu e você temos que proclamar, irmãos, todos os dias, a restauração, transformação das nossas vidas. Mudança de mente, mudança de caráter. Todos os dias, irmãos, todos os dias. É uma luta constante contra a natureza. Isso é um fato. A minha e a sua natureza grita. Paulo diz claramente, né, que o bem que ele quer fazer, isso ele não faz. Mas o mal que ele não precisa fazer, isso ele faz. Paulo deixa claro, irmãos, que a natureza humana, ela grita. A nossa função é proclamar diuturnamente a transformação, a restauração, a esperança, a mudança de vida. Temos que proclamar, irmãos, e transformar as nossas vidas de um meio tão grande ao qual as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nossas vidas. Porque, infelizmente, o evangelho, cristianismo, cristandade tem virado motivo de chacota por pessoas que se aparecem publicamente trazendo o evangelho de Cristo mentiroso, que não é de Cristo, é de Satanás. O evangelho falso e mentiroso. E as pessoas têm linkado esses falsos evangelhos, esses falsos profetas, esses falsos apóstolos ao cristianismo. E tem deixado de se tornar esperançoso. E tem deixado de se tornar agradável. E tem deixado, agradável nunca foi ao mundo, obviamente, mas tem deixado de se tornar luz. E tem se misturado junto com as trevas. O que nós temos que fazer, irmãos? Proclamar a esperança, a restauração, pregar o evangelho com fé, crendo que este evangelho, do mesmo jeito que me transformou, transformou vocês, transformará aquele que será alcançado. E por último, irmãos, confiar em Deus. Ele é bom, ele é amoroso, mas ele também é justo. Ele é juiz. Todo ramo que frutifica, ele limpa para que dê mais frutos. Todo aquele que não frutifica, ele corta e lança no fogo. E o interessante, irmãos, que no versículo 3, para mim e para você, para ficar fixado aí, para a gente finalizar agora, Jesus Cristo deixa claro como nós somos limpos. Tá aí. Agora, vós estáis limpos pelo quê? Pela palavra que eu vos disse. A palavra de Cristo nos limpa, irmãos. Se eu e você frutifica, nós frutificamos e somos limpos diuturnamente através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra venha frutificar em nós, nos trazer fé, nos prostrar diante de Cristo, nos humilhar, desejar graciosamente estar diante de Deus através do Espírito Santo, guiado nas palavras de Cristo, vivendo uma vida frutífera. Amém, irmãos? Quero agradecer, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de convidar o grupo de louvor, para estar louvando ao Senhor. E logo após, gostaria de pedir ao nosso irmão Frank, se possível, estar orando pelo pregador da noite. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz.
A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como a fogo refina o ouro, vem sobre mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem sobre mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. Agradecemos a oportunidade. Graças a Paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite. Amém. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada agora pelo pastor Rafael. Somos gratos também, ó Deus, pela tua palavra que será ministrada pelo pastor Júnior. Palavra essa, ó Deus, que nos liberta do pecado, que direciona nossos passos. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha a nos auxiliar no entendimento da tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos ilumine nesta hora, ó Deus, para entendermos as tuas verdades. Abençoa a vida do pastor Júnior, Pai, que ele continue te servindo, que ele continue, ó Deus, sendo usado por ti para trazer as tuas verdades, para ministrar a tua igreja, Pai. Abençoa a sua família, a sua casa, e que ele esteja sempre atento à tua voz, que ele ande sempre nos teus caminhos e que ele cumpra a tua vontade. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém, igreja, boa noite a todos. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, foi mais uma oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, como igreja.
estudando mais, aprendendo mais acerca do reino de Deus. Agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Quero relembrar, parabenizar as mães que estão conosco, as mães que nos assistem e aqueles que já não têm as mãezinhas em suas vidas. Que o Senhor possa estar confortando o coração e pedimos a Deus que, da mesma maneira que Deus tem iniciado desde o primeiro culto a falar conosco, desde a mensagem do pastor, Ele continue falando com a sua igreja. Porque afinal, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. É para aprender mais acerca do reino, é para aprender como caminhar, como nos portar, é conhecendo a verdade, que somos libertos da mentira, do engano, que o mundo tem promovido durante tanto e tanto tempo. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu agradeço a presença do Espírito Santo, que tem nos dado unidade na palavra, na compreensão, que o Espírito Santo continue nos usando, irmão. Porque Ele tem feito tantas coisas em nossas vidas, Ele tem nos trago uma paz que, mesmo nós sabemos que estamos vivendo uma época difícil, épocas difíceis, né, momentos difíceis, né, nós não perdemos essa paz interior, que nem doença, nem necessidade, nem privações, nem perseguições lhe tiram a paz. Eu digo isso para vocês, irmãos, porque nós estamos vivendo uma época em que o mundo está se afundando em guerras, em roubos, em tristezas, em decadência, em calamidades. Mas o povo de Deus tem resistido, tem ficado de pé em todos os cantos. Amém? Agradeço ao pastor Rafael, que Deus continue usando sua vida, pastor. O pastor trouxe uma bela introdução acerca da mensagem de hoje. Essa mensagem é intitulada como Mudança da Ordem das Coisas, porque o reino é de Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ele que dita as regras. Ele que impõe as leis. Então ele é que manda em tudo. Nós temos estudado, temos aprendido, temos visto aqui na palavra de Deus que todo aquele que vai a Deus já foi escolhido por Ele, foi eleito por Ele. Nós sabemos disso. Então, se nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, nós não temos que ditar regras. Nós simplesmente temos que obedecer, como servos fiéis obedientes. E falando em obediência, eu queria relembrar os irmãos no capítulo 10, que Paulo fala lá no século 21, se os irmãos quiserem acompanhar, lá no capítulo 10, do verso 21, para a gente dar início a essa mensagem, que hoje nós vamos ler do capítulo 11, no verso 11 até o 24, mas lá no 10, no verso 21, diz assim: mas para Israel ele diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então que o próprio Deus diz que essa nação, ela era desobediente. E Deus tem buscado tratar essa nação de geração em geração. É um povo que se vivia se contradizendo. Ora adorava a Deus, ora adorava Deus estranho. Ora reconhecia Deus como único Senhor e suficiente Salvador, ora se prostrava diante de imagens. Então, Paulo, ele traz isso para os judeus tentar olhar em que situação que ele está. Por quê? Porque se nós formos voltar no livro de Romanos, Paulo mostrou e provou através do Novo e do Velho Testamento que, da mesma forma que os gentios, os judeus também falharam e muito. Ou seja, ninguém tem a prerrogativa de dizer que de fato aquela pessoa era filha de Deus por seu mérito. Todos pecaram e Deus escolhe as pessoas ao qual vai morar com ele. Partindo desse princípio, nós vamos agora para o contexto imediato, lá no verso 1 de Romanos, que diz assim: então eu digo, rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Vocês se recordam quando Paulo falou disso? Ele estava mostrando ali que Deus não rejeitou o povo judeu. Ele era judeu, e logo mais adiante no texto nós vamos ver que ele traz o exemplo do profeta Elias, daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal,
que Deus havia reservado um povo. E aí tem exemplo de Davi e tantos outros judeus, os próprios apóstolos, nós falamos acerca disso. Então, qual foi o problema dos judeus? É porque eles não entenderam a mensagem da lei. Nós já falamos, os pastores já pregaram várias vezes sobre isso. A lei era um professor para mostrar o padrão do céu. Mas a lei era tão clara que nenhum homem conseguia alcançar esse padrão. Portanto, era inalcançável a salvação através do nosso esforço. Esse é o ponto de Paulo aqui. Então ele mostra, nem pelo fato de vocês serem uma nação escolhida para levar a lei, da mesma forma, aqueles que deveriam receber as leis, que são as outras nações, os gentios, os bárbaros, nenhum nem outro tinha condição de se salvar. Mas isso não significa que Deus fechou a cortina do céu para toda a humanidade. Ele havia elegido algumas pessoas. Em todas as gerações, Deus elege umas pessoas. Então, o que Paulo vai trazer aqui, no discorrer do capítulo verso 11 até o verso 24, é que mesmo o povo judeu não tendo conseguido alcançar a salvação, Deus não fechou a cortina do céu para eles, até porque ele disse que ele havia eleito um povo, um remanescente fiel, que não se prostraria diante de outros deuses, de falsos deuses. Mas no final de tudo, Paulo diz que há salvação para Israel. A salvação. E o pastor bem lembrou, da mesma maneira que Deus corta ramos, ele traz o exemplo da agricultura, que era muito comum naquela época. Era o que o povo vivia, era o que o povo entendia. Então, isso ensina uma coisa para mim e para você. Nós temos que ser claros na pregação. Certa vez o pastor Marconel trouxe aqui que a igreja católica na época pregava em latim, nem os padres sabiam latim, pregavam de costas para ninguém entender. Isso não é levar a palavra de arrependimento. O povo tem que entender o que está acontecendo. O povo tem que conhecer tudo aquilo que Deus deixou manifesto sobre ele. Então é sobre isso que Paulo traz aqui. Não há salvação para ninguém fora de Jesus. Lá em Isaías 5 diz que ele que é a videira verdadeira. E a videira, da mesma maneira como a figueira, representava o povo de Israel. Então, vocês lembram que Jesus falou para aquela figueira? Ele chegou naquela figueira lá em Mateus 21, para comer do fruto, e não tinha fruto nenhum. Então ele deu uma ordem para que ela se secasse. Mas por que ele fez isso? A palavra vai dizer que a figueira estava cheia de folha. Irmãos, geralmente, o figo, ele nasce junto com as folhas. No inverno as folhas caem, quando elas brotam, já brota com fruto. Há uma espécie ou outra de figueira que não é assim, mas geralmente é assim. Então, se você está vendo uma figueira cheia de folha, subentende-se que tem fruto. Quando Jesus viu distante, ela estava cheia de folha. Então ele falou assim, eu estou com fome, eu vou lá comer figo, normal. E aquela figueira representava a nação de Israel, que vivia de aparência, demonstrava ter fruto. Mas aquilo lá era uma capa de religiosidade. É isso que Paulo está dizendo aqui também. Nós não devemos julgar a ninguém, de nação nenhuma, nenhuma etnia, nenhum povo, nenhuma esfera da sociedade. As pessoas que frequentam hoje as igrejas evangélicas, na sua grande maioria, não compreendem o evangelho. Porque não estão pregando o evangelho. Esse é o problema. Não foi isso que nós pregamos nas pregações passadas? Como é que vão entender se não tem quem pregue? Como é que vão pregar se não está sendo enviado? Enviado o quê? O portador da mensagem. Da mensagem, da palavra verdadeira. Assim como João Batista. Então, irmãos, há um problema sério aqui. Paulo mostra para um povo que foi escolhido para levar a mensagem de Deus para o mundo, um povo que deixou a soberba entrar no seu coração, a vaidade. Um povo que passou a inventar leis para os outros povos, do qual eles não se inseriam nisso. Então Paulo mostra, através da palavra aqui, que não há preferência para Deus. Não tem prediletos para Deus. Não é rico, gordo, branco, amarelo, roxo. Não é isso. É Deus escolhe o seu povo em cada canto do mundo, em cada país, em cada nação.
Desde a época de Abraão para cá, Deus tem o seu povo. Se você for, por exemplo, no Brasil, existe filhos de Deus no Brasil? Existe. A América do Norte, os Estados Unidos, disse hoje que é a maior nação cristã do mundo. Mas aí, significa que os Estados Unidos inteiro é filho de Deus? Não necessariamente. Nós não podemos julgar. E o que o pastor deixou bem claro aqui também? Isso é verdade. Aqueles que hoje são cristãos, se denominam cristãos, podem não ser amanhã. Interessante quando Paulo traz esse exemplo da técnica da enxertia. Vocês, não sei se todos sabem, mas a maioria, creio que sim, que a técnica da enxertia é o seguinte: é você pegar uma outra árvore, de preferência jovem, você corta no talo, vai lá e pega um ramo de uma que está dando fruto e coloca nela. É chamado de cavalo e cavaleiro. E faz a enxertia. Essa seiva dessa ave nova vai alimentar o fruto, o ramo que já dá fruto. Então aquela espécie que dava fruto vai dar nesse. Mas Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Aqui é o contrário, vocês observaram o que o pastor disse? Aquele ramo que dava dando fruto, no caso do mundo natural, ele não vai dar fruto. Porque a palavra diz que o fruto vem das raízes. Então, isso é algo extraordinário. Aqui é a mesma coisa de que Jesus disse para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ser o reino. Se você não for nascido novo, você não compreende as loucuras do evangelho. Para a gente, uma enxertia vai dar fruto daquele que foi enxertado em cima. Mas para nós que compreendemos a palavra de Deus, é a raiz que dá o fruto. E a palavra vai dizer que o fruto já foi preparado de antemão, assim como as boas obras. Eu queria que os irmãos observassem o verso 7 do capítulo 11. O verso 7 vai dizer o seguinte: Israel, ou seja, o povo judeu, não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram. E os demais ficaram cegos. Não é isso? O 8 diz: de acordo com está escrito, Deus lhe deu um espírito de sonolência, olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Nós falamos sobre isso. Vocês percebem que nós que compreendemos a palavra de Deus hoje, é uma permissão de Deus? Deus que abriu o seu olho para entender? Você não se esforçou para ler a Bíblia, para ouvir a Bíblia. Você não se esforçou para estudar a Bíblia. Se fosse assim, todos os estudiosos, os teólogos que são contrários a Cristo, teriam os olhos abertos. Isso não depende de estudo. Isso não depende de capacidade humana. É Deus que dá o entendimento, irmão. Então por que nós estudamos? Para não ser pego no engano. Na certeza de que o Espírito Santo vai abrir os olhos dos teus filhos. Simplesmente por isso. E ele continua lá no verso 8, diz que Deus lhe deu um espírito de sonolência. Esse espírito de sonolência, nós já falamos sobre isso também. As pessoas não têm capacidade, nem ânimo, nem vontade de querer aprender a palavra de Deus. Bem ao contrário daqueles do qual já foram chamados, já foi revelado o evangelho. Eles têm fome e sede de Deus. É bem oposto. Aquele de qual Deus já abriu o entendimento, já abriu o coração, já houve um novo nascimento, tudo que ele faz na vida, irmão, Deus está em primeiro lugar. Sempre. Seja na sua vida profissional, seja no seu casamento, seja na família, seja no trânsito. Óbvio que erramos. Óbvio que pecamos, que nós estamos no corpo pecaminoso. Mas há um estilo novo de vida. Nós buscamos sempre fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que a palavra ensina. Essa é a diferença do povo que não teve os olhos fechados. Então, lido isso, eu vou entrar agora no capítulo 11, do verso 11 até 24. Eu queria que os irmãos me acompanhassem. Vou começar do 10. Sejam escurecidos os seus olhos para que eles não vejam e que encurvem continuamente as costas. Aqui foi o que Davi disse, né? 11. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem de forma alguma.
Mas antes, pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes em ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza no mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto eu sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu serviço, para que, se de alguma maneira eu possa provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação? Senão a vida dentre os mortos. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, ou brava em algumas versões, fosse enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade. Se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E 23. E eles têm, os judeus, irmãos, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu fosse cortado da oliveira que era silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na própria oliveira. Amém? O texto é bem claro, irmão. O pastor Rafael, ele já falou tudo que precisamos para poder desmistificar o que Paulo está colocando aqui. E Paulo traz uma linguagem contemporânea, e até os nossos dias nós conseguimos compreender porque essas coisas não mudam. A agricultura, a agropecuária, está em todas as épocas. É um texto fácil. Deus não trouxe uma palavra para o seu povo não entender, irmão. A palavra de Deus é clara. O que a Bíblia diz é que aqueles que não entendem é porque Deus não permitiu que entendesse. Isso significa que serão cegos para sempre? Só Deus sabe, irmão. Deus sabe. Algumas pessoas muito novas, da sua juventude, da sua adolescência, têm conhecimento da palavra que muitos, aos 80, 70 vai ter. É plano e projeto dele. O nosso papel é o quê? Obedecer. Não é isso? Então vamos lá. No verso 11. Ele diz, então eu digo, eles tropeçaram para caírem de forma alguma, mas antes, pela queda, a salvação veio para os gentios. Irmãos, quando Paulo traz aqui que os judeus tropeçaram para um propósito, não significa dizer que Deus acionou o plano B. Deus não tem plano B. É um plano só. É um plano de salvação do seu povo eleito antes da fundação do mundo. A questão, que por isso que eu intitulei essa mensagem, mudança da ordem das coisas. Quando nós planejamos alguma coisa, nós fazemos uma sequência, um documento, um papel, e nós ticamos a ordem que nós queremos executar. Mas quando acontece alguma coisa que talvez nos atrapalhe, o fato de nós mudarmos a ordem não altera os fatores. Nós podemos fazer isso. Então, o plano de salvação é de Deus. Deus achou por bem, endureceu o coração dos gentios para que nós, gentios, dos judeus, para que nós, gentios, adentrássemos no reino. Isso é uma prerrogativa de Deus. Não significa que um é maior ou melhor do que outro. Esse é um plano de Deus. Até porque antes do Evangelho, o Senhor já havia falado isso com Isaías e os outros profetas. É um plano só, é uma salvação só, é um povo só. É o corpo de Cristo, é a igreja. Todos pertencem
a igreja do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles tropeçaram para um propósito. Para a entrada de gentios, para provocar o ciúme dos judeus. Então, o Senhor disse que iria provocar o ciúme a um povo que não conhecia, que nunca ouvia falar dele. Porque o que Deus fez? Deus chamou uma nação como de Israel, uma nação que, se nós formos avaliar os nossos olhos, Deus chamaria uma nação forte e poderosa para conquistar o mundo. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel era a menor de todas as nações. Era um povo pequeno, que ninguém temia. Porque se Deus chamasse uma grande nação, por exemplo, como a Síria, como a Babilônia, eles poderiam achar que o poder estava nas mãos dele. Então Deus mostra, através desse evento, de chamar uma nação pequena, para mostrar que tudo vem dele, a força vem dele. Todas as guerras que Israel venceu foi pela mão de Deus. Tanto que nós temos vários e vários exemplos na Bíblia. O Gedeão, por exemplo, você lembra dos 300? Quantas e quantas guerras Deus venceu pela sua mão? Para mostrar que a luta dele, isso traz isso traz para mim, para você, um motivo de crer mais no cuidado que Deus tem comigo e contigo, com as nossas vidas. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa. Às vezes, irmão, nós sofremos por antecedência. Nós planejamos uma semana e nós vemos tantas dificuldades, tantos pós e contras, e nós começamos a sofrer de ansiedade. A semana passa e Deus resolve tudo. Você só não sabe explicar como, mas Ele resolve tudo. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Irmão, nós temos que crer que o Deus que nós temos falado, o Deus que a Bíblia tem nos instruído, é o Deus criador de todas as coisas. É o Deus que nós estamos falando aqui, é o eterno que sempre existiu e sempre vai existir. Por mais que nós creiamos na palavra escrita dele e nos ensinamentos dos apóstolos, nós fraquejamos sempre quando vem a dúvida, quando vem a dificuldade. Nós somos falhos. Nós falamos que cremos, mas de fato nós não cremos. Nós não temos uma crença suficiente para sermos assim como Enoque, tomado para Deus. Nós não temos essa fé. O que está faltando em nós, gente? Por que a nossa geração é uma geração tão fraca? Quando eu falo fraca, irmão, eu estou falando em fé, em crer realmente que Deus é Deus. É porque não nos apresentaram o Deus verdadeiro. Por mais que hoje o Senhor tenha aberto nossos olhos, por décadas, por séculos, nós temos aprendido um evangelho raso, uma religião mentirosa. E pelo fato de sermos seres caídos, nós temos dificuldade de crer. Nós queremos apalpar, nós queremos sentir. Nós não somos homens para levar um peso sobre nossas costas, além da nossa capacidade, e Deus sabe disso, por isso que Ele não dá. Olha bem o que Deus diz assim: a salvação veio aos gentios, ou seja, Deus freou o entendimento de Israel, fechou os olhos de Israel, para que os gentios fossem chamados a aceitar o Messias, e essa aceitação provocaria ciúme no povo de Israel. E muitos deles, através desses ciúmes, se voltariam para Deus. E de fato isso aconteceu. Nós temos lido aqui que várias pessoas, judeus, israelitas, se renderam a Cristo. O problema é que eles vinham contaminados com a religião. Eles queriam unir a cruz de Cristo com as obras, com guarda do sábado, com sacrifícios. E foi difícil para Paulo tirar isso da cabeça das pessoas que foram colocadas lá durante muito e muito tempo. E qual o problema disso? O problema disso é que quando a pessoa faz isso, acha que ela tem que fazer alguma coisa, ela está automaticamente dizendo que Cristo não é suficiente. E o sangue de Jesus é suficiente para cobrir todos os pecados, todas as nossas mazelas. Esse é o problema. E ele continua dizendo: ora, se a queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque eu falo a vós, gentios, enquanto eu sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu ministério, eu magnifico o meu serviço. E Paulo está dizendo o seguinte:
pela queda dos judeus, pelo fato de Deus ter cerrado o entendimento, os olhos dos judeus, os gentios foram agraciados com a salvação, com a palavra do arrependimento. Olha só, Deus pegou uma coisa ruim, que é a cegueira espiritual de Israel, para chamar um povo que não era seu povo, para ser seu povo. E Paulo traz o seguinte, gente, se aconteceu isso, e muitas nações, muitos povos aceitaram, entenderam que Jesus era o Senhor, era o Messias, e quando Israel foi então convertida de fato? Quando Deus então abriu os olhos de Israel, imagina o que vai ser. Imagine a glória que vai ser nesse mundo. Porque um povo que recebeu a lei, foi preparado para isso, uma minoria, o remanescente, entendeu que Jesus é o Messias, e a grande nação de Israel não conseguiu entender. Então, os gentios entraram no pacto. Aí Paulo está dizendo, e quando Deus abriu os olhos deles? Imagina só como é que vai ser essa terra. Imagina o tanto de gente crendo em Jesus, crendo no Evangelho. Em todos os lugares, não vai ter mais um ou dois só não, falando de Jesus. Não vai ter uma igreja vazia. A igreja vai estar cheia de filhos de Deus de fato e de direito. Essa é a proposta que Paulo está trazendo aqui nos versículos. E por isso, ele diz que, pelo fato aqui no verso 13, pelo fato dele ser um apóstolo dos gentios, ele se esforça muito mais ainda, porque ele sabe que quanto mais gente ele prega o evangelho, quanto mais gente entender e for chamado por Cristo, mais ciúme vai ter o povo de judeu. Mais enciumado, porque a palavra de Deus diz que Deus provocaria ciúme com o povo de Israel e eles se converteriam a Cristo. Olha o plano de Deus. Vocês sabem que lá no finalzinho ele faz uma declaração linda dos insondáveis planos de Deus. Ninguém compreendeu os planos de Deus, ninguém compreende os planos de Deus. Ele continua dizendo, para que se de alguma maneira eu possa provocar ciúmes aos que da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos também. Novamente ele apela para a agricultura da época, de maneira que as pessoas possam entender, se uma planta é bem tratada, se a raiz dela é santa, se ela é bem sadia, os frutos têm de ser santos, têm que ser puros. É isso que ele está falando para mim e para você. Qual a aplicação na minha e na sua vida? Quando ele fala de raiz, observe bem, irmãos. Porque a rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua aceitação? Senão a vida entre mortos. E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. A raiz, ela fala de base, de estrutura, de fundamento. Nós temos que ser fundamentados na palavra da verdade, no verdadeiro evangelho. Não é à toa que o pastor Marconel tem trago as doutrinas, porque a igreja tem que ter um fundamento sólido. Ela tem que estar fundamentada na verdade do evangelho, não no evangelho criado pelos homens, para que os frutos sejam condizentes com o que a palavra diz. Ele traz o exemplo da massa também, mesma coisa. Se você faz um pão como esse da ceia aqui, antes de cozido, você tira um pedacinho e experimenta, se ele estiver bom, a massa toda está boa. É isso que ele está querendo dizer. Você tira uma amostragem, ou seja, esse remanescente de hoje e da época de Paulo é a amostragem do povo de Deus. É um povo que Deus separou, um povo que Deus chamou para a sua glória. É o povo de Deus, é a nação de Israel. Essa amostragem, esse remanescente tem que estar santo e preparado. Nós somos, irmãos, a amostragem de quando Deus chamar todo o seu povo, todo Israel, todos os gentios, que foram eleitos antes da fundação do mundo, os seus olhos serão abertos para a verdade, para a aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. E nesse grande dia, irmãos,
haverá uma festa no céu, onde cearemos com ele. É por isso que nós temos que compreender, ler e nos esforçar para compreender o Evangelho. Nós, hoje, irmãos, temos que ser o sal, temos que ser a diferença neste mundo. Nós somos a amostragem do povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E ele continua. Porque a rejeição, já li isso aqui. E os primeiros frutos são santos, mas também a massa e a raiz da forma assim como são os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira silvestre, fosse enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva oliveira. Aqui Paulo está falando que nós gentios, que não fomos chamados por Deus, que não recebemos a lei, que não conhecíamos os pactos, que não conhecíamos a aliança, e ele nos enxertou no reino. Da mesma forma que ele cegou os olhos dos judeus, ele pode tornar a abrir os olhos. E isso para que nós não nos soberbeçamos, não nos orgulhemos, porque da mesma maneira que ele abriu nossos olhos e fechou os judeus, ele pode desfazer tudo. Ele pode fechar os olhos de um e abrir outro. Você lembra da pregação que se falava acerca do faraó, que tinha um coração duro e Deus endureceu mais? Da mesma forma somos nós, irmãos. Nós temos que ter humildade para compreender que o plano de Deus é perfeito. E nós somos apenas servos. Nós temos que ser humildes. Nós temos que guardar a palavra de Deus como o nosso bem mais precioso. Mais precioso do que o casamento, mais precioso do que os filhos, mais precioso do que o dinheiro, mais precioso do que a família, mais precioso do que qualquer riqueza do mundo. Porque se nós tivermos todas essas coisas e não tivermos Deus, nós não temos nada. Porque tudo aqui passa, irmão. Não estou com isso dizendo que devemos desprezar essas coisas. Não estou falando sobre isso. Porque Deus é perfeito. Deus, ele ama e preserva a família, o casamento, os filhos. Ele nos sustenta com todas as nossas necessidades. Mas nós temos que entender que ele tem que ser soberano na nossa vida. Esse é um ponto, irmãos, em que muitas pessoas, muitas famílias hoje estão errando. Porque lhe falta conhecimento. A família é um plano de Deus. Os filhos são dádivas de Deus. Mas Deus, ele é tudo para nós. Ele é o ar que nós respiramos. Se Deus tirasse o seu Espírito Santo do mundo hoje, o mundo já estava um caos, irmãos. Nada mais restaria de bom. E Paulo continua. Ele aqui nos adverte, no versículo 18, não te glories contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso ensina uma coisa para mim e para você, irmão. Não existe pregadores mais ou menos eloquentes, que conhecem mais ou menos da palavra. Não existe pregador que um faz cura, um faz libertação, um dá ensino. Tudo vem dele, irmão. Vocês lembram quando o pastor trouxe a pregação em que o Espírito Santo que distribui os dons conforme lhe apraz? Então, quando se trata de um corpo da igreja, os membros de fato fazem funções diferentes, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Nós não devemos nos gloriar por fazermos alguma coisa ou outra dentro de uma igreja. Nós somos apenas mordomos de Deus, todos são servos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não é pelo fato de Deus ter aberto meu olho hoje e não abriu do irmão ainda, que eu tenho que me achar mais ou melhor do que ele. Essa é uma grande luta hoje. Eu estava vendo uma não é nem disputa, irmão, é uma discussão de um judeu com um pastor. O judeu não conseguia enxergar Jesus no Velho Testamento, e o pastor insistia em mostrar para ele. Eu falei, vai virar uma eternidade nessa discussão aí, que não acaba nunca. Como é que uma pessoa vai ver Cristo no Velho Testamento se os olhos dele estão fechados? Não vira, irmão. Não vira.
É por isso que o Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Aquele qual? Aquele que tiver recebido o dom do entendimento. Aquele que os olhos foram abertos para isso. Lembra os apóstolos quando foram enviados? É simples assim. E ele continua aqui no 20. Bem, por sua incredulidade dos judeus, eles foram quebrados. Por sua incredulidade, eles foram quebrados. E tu estás de pé pela fé. Mas não seja arrogante, mas teme. Então aqui, Paulo trata dos judeus que não creram, não tiveram fé no Messias, e mostra que os gentios não teve mérito, ou seja, não fez nada para isso, ele creu. E a fé vem de quem? Do próprio Deus. Então não há mérito. Era uma nação escolhida e era um povo rebelde. Deus só fez mudar a ordem das coisas. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, mas todos entram no reino. Quando eu falo todos, não toda a humanidade, todo aquele que nele crê, todo aquele que foi chamado, todo aquele que foi eleito. É isso que Paulo está mostrando aqui. É um povo só, é uma nação só, chamada pela fé no Messias, chamados pela fé em Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o mediador. A fé que tem que estar em Cristo. Se você está fundamentando a sua fé em outra coisa, irmão, você tem que parar e pensar e analisar a Bíblia. Se a sua fé está em santos e ou qualquer outra coisa, te ensinaram errado. Você aprendeu errado. Não existe outro intermediador. Não existe outro meio pelo qual o cristão ele é chamado. O pastor bem trouxe em João. Eu sou a videira verdadeira, vocês, os ramos, e sem mim, nada podem fazer. Ou seja, todo sustento está na videira, está em Cristo, todo sustento. E não adianta vir para a igreja e não crer nisso, porque vai ser cortado, irmão. Ou vai ficar pendurado sem dar fruto. Porque tem muita gente que frequenta a igreja assiduamente, e não dá fruto, e acha que está tudo bem. Pastor, qual é o fruto? Pelo amor de Deus, irmão. Nós estamos cansados de falar quais são os frutos do cristão verdadeiro aqui. Aquele que mentia não minta mais, aquele que rouba não rouba mais. Aquele que cobiçava não cobiça mais. Aquele que enganava não engane mais. Ajuda o teu irmão, ama o teu próximo. Ajuda as viúvas, os órfãos. Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esses são os frutos que Ele preparou para a sua igreja. Ah, pastor, eu sou convertido, agora eu sou uma pessoa boa. Nós não somos bons, só Cristo é bom. Nós somos domesticados pelo Espírito Santo. Nós somos encorajados a vencer o pecado dia após dia. Nós somos fortalecidos na presença do Espírito Santo que habita em nós para vencer o mal todo dia. Só isso, irmão. Basta o Espírito Santo sair de mim e de você para você ver a bagaceira que vai ser. Então esse fruto que nós passamos a dar, esse novo eu, esse novo homem, esse homem nascido no Espírito, na fé em Jesus, ele começa a dar fruto porque o Senhor está nele. Então a seiva que vem da raiz passa para os ramos. Nós somos alimentados por ele, nós somos alimentados pela palavra, pelo ensinamento dele. E passamos a dar o fruto não o que nós queremos, não o que nós trouxemos da outra árvore do mundo. Esse fruto não serve mais para esse reino. Essa raiz que vai promover um novo fruto, de acordo com o propósito dele. Não há força em nós. Nós não conseguimos absorver nutrientes da terra como ramo para nos alimentarmos, para sobreviver. Tudo vem desse ramo, irmão. Paulo trouxe de uma maneira bem didática para que aquelas pessoas entendessem. E da mesma forma hoje. Quem já viu você cortar uma árvore e deixar ela solta de alguma coisa, simplesmente seca e morre. É simples assim. A raiz, o tronco, te sustenta em todas as suas dificuldades. Mesmo quando o sol estiver te queimando. Mesmo quando você estiver passando por dificuldade. A raiz está lá com você. A vida, você está enxertado nela. Você não precisa se preocupar
Se o sol está quente, se você está passando por lutas, ou se tem água demais, você vai se afogar. A raiz, ela vai controlar tudo. O ramo, Jesus, ele tem um controle da sua vida. Você vai dar o fruto na estação certa. Você vai receber o alimento na dose certa. Você lembra quando João pregava, quando ele batizava, ele disse que o machado estava posto à raiz. Então toda aquela amargura de Israel, aquela religiosidade de Israel, aquela planta ruim estava condenada. Jesus veio com uma nova videira, a videira verdadeira, como o pastor bem disse. Eu falo isso, irmãos, porque nós sofremos à toa. Nós nos preocupamos demais com poucas coisas. Ele já nos prometeu que nada nos faltaria e não nos deixaria órfãos. Por que você fica tão angustiado? Se você tem um bom emprego, você se preocupa com o casamento. Se você tem um bom casamento, você se preocupa que está doente. Se você está doente, se preocupa com o filho. Isso não acaba nunca, irmão, quando estivermos aqui. A única preocupação tem que ser se estamos ou não com Ele. Lembra que Jesus disse para Maria e Marta? Você está se preocupando com uma coisa errada, não vou tirar isso dela, não. Então, se ocupe com as coisas do mundo e deixa quem vem a mim vai receber a palavra de conforto. É interessante quando Deus traz dessa maneira. Ele diz que essa severidade que Deus teve com o povo de Israel, em lhe cerrar o entendimento, lá em Isaías 5, vou até abrir aqui, irmãos. Isaías 5 diz assim, lá no verso 2 diz, esta colina ele cercou, juntou, removeu as pedras daquele lugar e plantou com a mais escolhida das videiras e construiu um forte no meio da colina e também edificou ali um largar. E observou que deveria produzir uvas e produziu uvas bravas. Ele está falando de Israel. Ele chamou um povo, ensinou todas as coisas e deveria dar bons frutos. E produziu maus frutos. O que foi que ele fez então com essa videira, com Israel? Ele começou a cortar galho. Os galhos que estavam dando uvas amargas, ele começou a cortar. E começou a enxertar novos galhos. Galhos de uma figueira braba, de uma videira braba. E mesmo ela sendo uma figueira braba, nós gentios, não conhecendo a palavra de Deus, não nos submetemos a Deus, passamos a dar bons frutos. Interessante, né? O fruto mal não veio da figueira silvestre, da videira silvestre. Não é interessante? Olha só, quando você enxerta o galho que veio, deveria dar frutos maus. Isso mostra para mim e para você que os bons frutos também não vêm de nós, vêm do próprio Deus. E ele continua aqui, no verso 23. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque se tu fosse cortado da oliveira silvestre por natureza, e contra a natureza fosse enxertado da oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E aqui Paulo mostra a grande conversão dos judeus. A conversão em massa dos judeus. Haverá um momento, irmãos, da nossa época, em que judeus do mundo inteiro estarão voltando para Israel. Isso é um sinal do fim dos tempos para nós. Porque vai encerrar o tempo dos gentios, em onde Deus pegará os ramos naturais e enxertará novamente na videira. Aí seremos uma só nação, um só povo. Isso não está longe de acontecer. Mas, o que eu aprendo com isso, pastor? Que Deus tem um controle de todas as coisas. Eu aprendo com isso, irmãos, a ser humilde, a buscar humildade em todos os momentos da minha vida, a ser hospitaleiro com o próximo, respeitar o próximo, porque às vezes uma pessoa
está vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, mas ele é um irmão e nós não sabemos. E através da nossa vida nós podemos mostrar a luz para ele. Essa é a diferença. Porque Deus chama as pessoas a mais variadas formas, irmãos. Deus pode chamar você porque você passou a ler a Bíblia e seu olho foi aberto. Ou através de uma pregação, outro através de um exemplo de um irmão. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, ser perdoador. Perdoa. Perdoa qualquer coisa que fizeram a você, irmão. Por mais que você tenha dificuldade em perdoar, perdoa, porque foi esse o exemplo que Deus deu. O povo de Israel ficou irado e ciumado porque os gentios estavam aceitando Jesus. Então, quando o povo de Israel for chamado novamente, nós vamos pagar com a mesma moeda. É isso que Paulo está falando. Nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido. Aquela pessoa que não tem o entendimento que nós temos. Nós temos que ser brando, ser amoroso com essa pessoa. É isso que eu aprendo aqui. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão. Não há nada grande demais para Deus. Não há nada. Quando ele traz o exemplo da videira, do enxerto, de que a árvore enxertada não dá fruto, mas a raiz produz fruto, ele mostra que é algo sobrenatural. Além da capacidade natural do homem. Porque para nós o enxerto aqui que vai dar fruto é o ramo que veio. Mas aqui mostra que o fruto vai vir pela raiz, pela seiva que nos sustenta. É algo que passa da nossa compreensão. O que eu aprendo mais aqui? Que Deus pode todas as coisas. Que eu tenho que entender que Deus é suficiente para mim. Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus nos ama de uma maneira não compreendida pela maioria de nós. Que Ele faz coisas que, aos nossos olhos, parece simples, parece ser bobo, cortar, enxertar e colocar, mas Ele está falando de uma vida eterna, Ele está falando da salvação de um povo, Ele está falando de uma preparação, de um conhecimento para essa geração passar para as demais. Se nós não entendermos que nós somos um povo só, e nós temos que viver em humildade e submissão à vontade de Deus, nós não vamos viver dessa forma. Paulo sentia angústia no começo da carta, queria trocar sua própria salvação pela conversão dos seus irmãos. Vocês perceberam que agora ele mudou o discurso? Eu dou a minha salvação pela salvação dos meus irmãos. Agora, aqui no capítulo 11, que ele está encerrando a fala sobre os judeus, ele está dizendo que haverá uma conversão em massa dos judeus. Porque Deus não negou os judeus, não descartou os judeus, endureceu o coração porque era um plano de Deus. E vai chegar a plenitude dos tempos da igreja do Senhor, em que ela será um povo só, uma nação só. Esse é o propósito da salvação, irmão. Se você discutir com um judeu hoje, você passa vergonha, porque ele conhece a Bíblia de cor e salteado. O pastor Ben já trouxe várias vezes. Desde os 12 anos ele já sabe disso mais do que nós. Mas seus olhos estão cerrados. A grande maioria. Conhecimento humano não provoca salvação. Mas a fé em Cristo provoca. Amém? Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Quero convidar a equipe de louvor. E logo mais a gente vai estar fazendo a ceia do Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espírito, verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, de verdade, te adoramos,
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adoramos, Rei dos Reis, foi que eu nasci, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é te ver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Amém, glória a Deus, irmãos. Quero convidar os pastores para estar auxiliando aqui na mesa do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu gostaria de chamar todos a refletir para este momento, dessa celebração em que lembramos o ato do Senhor Jesus lá na cruz. Ele, como Cordeiro de Deus, morreu em nosso lugar e foi ressuscitado, como sinal de aceitação dessa substituição por nós lá na cruz. É um momento em que nós devemos pegar nosso coração, nossos olhos e voltar para aquele momento da ceia do Senhor. Como se ali estivéssemos celebrando com o Senhor aquele ato, aquela ordenança. Irmãos, interessante quando eu paro para pensar naquele momento com os apóstolos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava à beira de ser traído. Jesus estava em um momento ápice, um ápice da sua vida ali, entre a morte e a vida. Porque, irmãos, ele sabia que seria traído, que seria morto, mas ele tinha
o ministério ainda em andamento. Imagina, Jesus sabendo que ia ser traído, conhecia o traidor e estava sentado ao seu lado. E mesmo desse jeito, nada tirou o foco dele, o propósito pelo qual ele estava ali. Isso me ensina, irmão. Isso deve ensinar a igreja do Senhor a não perder o foco do plano de Deus. Deus tem uma promessa para você. Uma promessa de vida eterna. Uma promessa de amor e cuidado para com os seus. Nós devemos desenvolver essa fé que foi colocada no nosso coração. Porque Ele tem um controle sobre nossas vidas. Ele sabe tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos entristece. Ele conhece todas as nossas necessidades. Nós temos que crer que Ele está no controle, que Ele é soberano. Irmãos, vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, eis aqui a Tua igreja, cumprindo essa ordenança, lembrando da santa ceia do Senhor, o qual o Senhor derramou o seu sangue, entregou o teu corpo por amor de nós. Como sacrifício vivo, o Senhor passou por todas as dificuldades, todo o sofrimento, Senhor Deus, como Cordeiro de Deus. E lá no momento, Senhor Deus, que o Senhor ia entregar teu Espírito para o Senhor Deus, Deus Pai, o Senhor sentiu o abandono de Deus quando o pecado do teu povo foi colocado sobre ti. E nesse momento tu gritaste, Senhor Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Que jamais e em nenhum momento a tua igreja, Senhor Deus, experimente a ausência do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo esteja atuante na tua igreja, Pai, cada dia mais e mais, alimentando a nossa fé, nos ensinando o propósito de estarmos aqui nessa terra, Senhor Deus, onde só produz espinhos e abrolhos. Pai Santo, nós almejamos, Pai, estar contigo lá no céu, naquele grande dia, Senhor Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque fomos chamados para esse propósito. Somos alimentados pela seiva da videira, a qual estamos enxertados, Pai. Alimenta-nos, Senhor Deus. Fortalece-nos, Senhor Deus. Nos dê um vigor físico e espiritual para suportar as tentações e as provações deste mundo. Pai Santo, nós cremos no poder do sangue do Cordeiro que foi derramado lá na cruz, em que proíbe toda a mortandade entrar em nossa casa. Nós fomos avivados pelo teu sangue, Senhor Deus, e pelo teu corpo. Pai, desperta a tua igreja, levanta aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, para ter uma vida santa, separadas para ti, Pai. Usa teu Espírito Santo, Pai, que faz morada nessa igreja, que faz morada no teu povo, Senhor Deus, para nos fortalecer, para nos dar, Senhor Deus, entendimento e discernimento dia após dia, Pai, para que possamos andar nos caminhos da salvação, balizados pela tua palavra, Senhor Deus, fundamentados, Senhor Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai Santo, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, alimenta-nos, Senhor Deus, fortalece-nos, Senhor Deus, dia após dia, principalmente, Pai, naqueles momentos em que nos sentimos sozinhos, Senhor Deus, em que nos sentimos fracos, Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Abençoa-nos, Senhor Deus, como servos, como os filhos dos Deus vivos. Nós sabemos, Pai, que não há mérito nenhum em nós. Nós sabemos que não há nada em nós que te agrada, Senhor Deus. Mas aprove ao Senhor nos chamar. E a tua palavra, Pai, diz que aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita, Senhor Deus. E aquele que o Senhor capacita, o Senhor envia. Eis-nos aqui, Senhor Deus, para a glória do teu nome. A Senhora te agradece no nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos vão adorar, que os pastores entregassem a ceia. Os pecadores, mas já que nos comprou e agora nos convida a cear. Celestial lugar que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencerá o Mestre chama.
Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, enfim transformou. Bem faminto a Jesus vencerá. Amém, glória a Deus. Quero ler aqui a passagem em 1 Coríntios, onde Paulo nos ensina a celebração da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu nome. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo e coma este pão e beba este cálice. Pai Santo, eis este momento em que tua igreja está reunida em torno do teu nome. Compreendemos, Pai, que esse sacrifício, Pai, foi uma ordenança do Senhor Deus para a tua igreja. Que esse pão e esse vinho, Pai, venham alimentar-nos não somente fisicamente, Senhor Deus, mas principalmente o nosso espírito. Que venha alimentar nossa esperança, a nossa fé na vida vindoura. Que o Senhor venha capacitar a tua igreja, Senhor Deus, para continuar firmes na fé em Jesus Cristo. Eis aqui a tua igreja, Senhor Deus, que se prostra diante de ti, em nome de Jesus. Irmãos, comamos e bebamos do corpo e do sangue de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém, irmãos, pode se sentar. Deus maravilhoso, né? Somos gratos a Deus por essa oportunidade de mais uma vez ceiarmos, né? Comungarmos como corpo de Cristo, né? Como videiras, né? Ramos enxertados na videira. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, que Deus continue abençoando o pastor, guiando, fortificando, instruindo na palavra, venha sendo usado a instrumentabilidade dele pelo Espírito Santo para nos orientar através da palavra. E quão importante, irmãos, essa palavra que nós tivemos nessa noite, não é verdade? Quão importante. Importante porque o apóstolo Paulo estava resolvendo um problema de discussão que estava tendo dentro daquela igreja de Roma, aonde judeus se achavam dignos por serem filhos da promessa e gentios se achavam prioridade por não terem participado da promessa, mas terem chegado com, como se pode dizer, furado a fila, né? E estavam ali como se fossem prioridades. E nós vimos, irmãos, que o apóstolo Paulo deixa claro que ninguém tem prioridade na salvação. A única prioridade da salvação é em quem é o autor. É o dono da salvação. Porque o próprio Paulo deixa claro em Romanos que é porque dele, por ele e para ele, né? Como nós dissemos aqui, o pastor Júnior deixou claro e eu trago mais uma vez, inclusive nesse espírito de ceia, de se deixar totalmente humilde, se prostrar diante de Deus em humildade, reconhecendo o seu sacrifício, reconhecendo a sua morte até que ele venha, reconhecendo o seu propósito, a ressurreição. O que nós trazemos com essa palavra que o pastor Júnior trouxe para nós nessa noite é: não existe vanglória no reino de Deus. Existe reconhecimento de um plano perfeito, de um Deus perfeito, de um sacrifício perfeito, de um Senhor perfeito. E de meros pecadores imperfeitos que foram agraciados neste plano. Que eu e você se sinta assim, agraciados.
não merecedores, mas privilegiados por fazer parte. E reconhecer a importância desse privilégio quanto à nossa responsabilidade. Responsabilidade essa de expressar os frutos. Frutos esses dignos de arrependimento, frutos esses dignos do Espírito, frutos esses dados pelo próprio Cristo, que são as boas obras preparadas de antemão para que nós andemos nela. Que eu e você use deste privilégio, como eu disse, deste presente de estarmos em Cristo, com Cristo e por Cristo, no corpo de Cristo, enxertados na videira verdadeira. Nós utilizemos deste privilégio de fazer parte, não como vanglória, mas como humildade e responsabilidade de expressar isso diuturnamente. Na nossa vida, nas nossas relações e principalmente sozinho, no nosso quarto, na nossa mente. Amém? Espero que Deus possa nos guiar, nos instruir na palavra, né? Essa que nos limpa, essa que nos traz, nos faz dar bons frutos em Cristo Jesus, essa palavra que nos fortifica, essa palavra que nos norteia, nos guia, que nós possamos ser diuturnamente guiados por essa palavra e ministrados pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu sou grato pela vida de cada um, daqueles que estão nos assistindo ou irão nos assistir posteriormente. Lembrá-los, irmãos, que todos os domingos, às 20 horas, às 18 horas, tá? Todos os domingos às 18 horas, nós estamos reunidos, louvando ao Senhor, entoando o seu nome, glorificando a Ele em espírito e em verdade. A Igreja do Caminho, comunidade cristã, está sempre de portas abertas para receber todos aqueles que queiram estar conosco cultuando ao Senhor. E lembrar que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos tendo estudo, irmãos, da doutrina. A todos os irmãos que puderem estar presentes, venham, não percam. O pastor Marco Anel tem trago estudos muito profundos a respeito da doutrina da soberania. Aqueles que não estão vindo, que não percam, pelo menos acompanhem através das redes sociais. Eu, particularmente, tenho acompanhado através das redes sociais. Infelizmente não tenho conseguido estar aqui todas as quintas, o pastor Marco Anel, desde quando iniciou. Infelizmente eu não consegui estar aqui presencialmente, mas tenho acompanhado. E, irmãos, não perca, porque nós sabemos, irmãos, que não é a teologia que salva, não é a teologia que liberta. Nós sabemos que é a palavra de Deus que liberta, mas a teologia é o estudo de Deus, é o estudo do ser de Deus. E isso é o pilar da nossa fé. O estudo da soberania de Deus, conhecer a Deus, é o pilar da nossa fé. Se nós não conhecemos a quem nós cremos, se nós não conhecemos aquele a quem nós declaramos fé, quem nós declaramos fé então? A quem nós declaramos fé então? É este Deus ao qual o pastor Marco Anel tem apresentado aqui através do estudo da doutrina, e é este Deus que nós temos que conhecer diuturnamente, crescer na graça e no conhecimento desse Deus. Não perca, então. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos dê um restante de semana abençoado, Hoje, que se inicia a semana, mais uma semana do mês de maio. Estamos aí descambando já para a segunda metade do mês de maio, quase iniciando aí o meio do ano, irmãos? Este ano tem passado muito rápido, Eu creio que a sensação de velocidade eu acho que é recíproca de cada um dos irmãos, tem corrido, Mas a palavra do Senhor diz que se Ele não abreviasse os tempos, nós não suportaríamos. E eu creio que isso claro que a palavra é outra, em outro contexto, obviamente, sem heresia aqui e sem descontextualizar, mas nós sabemos que essa abreviação também segue, porque nós sabemos que a iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado, e isso, irmãos, é só sinais daquilo que nós ansiamos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Amém? Que Deus nos fortifique e nos abençoe durante essa semana. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade ímpar, Pai, de fazer participante do seu corpo e do seu sangue, por sermos participantes
do teu corpo verdadeiro, sermos enxertados em ti, Pai, que é videira verdadeira. Que nós possamos, Pai, frutificar. Que não venhamos, Pai, confiar em nós mesmos, na nossa mentalidade, na nossa capacidade, no nosso achismo, no nosso eu, mas que o teu Espírito Santo venha reinar sobre nós. É isso? Esse é o ponto, Pai. Que o nosso espírito venha ser dominado pelo teu Espírito Santo. É isso, esse é o ponto. Que nós venhamos ser subjugados pela tua vontade. Que nós venhamos ser domesticados pelo teu Espírito. Porque sabemos, Pai, que a nossa natureza é enganosa, é pecaminosa, o nosso coração é tendencioso. Mas nós sabemos que estamos em ti, somos selados por ti, através do teu Espírito Santo. Como o pastor Júnior bem disse aqui, nós não estamos órfãos. E graça te damos por isso, Pai. Que o teu Espírito está entre nós. Que o teu Espírito testifica a tua verdade, a tua justiça, o teu juízo. Que o teu Espírito testifique em nós a tua vontade, o teu ser. Se apresenta e demonstra a tua vontade em nós. Que, Pai, nós possamos viver diuturnamente de acordo com a tua palavra. Sejamos fundamentados na tua palavra, no teu ser. Pai, em Cristo Jesus, que é rocha verdadeira, pedra de esquina angular, verdadeiro fundamento. Que esse resto de semana, Pai, nós venhamos buscar a ti a cada vez mais. Frutificar, resplandecer a tua verdade. Guia-nos, Pai, na tua verdade. Livra-nos de tudo que não provém de ti, do maligno. Nos faça, Pai, fugir da aparência do mal. Não flertar com o pecado, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Está finalizado, irmãos, em nome de Jesus.